Olá pessoal, tudo bem? Este é o canal Meu Cartório e estamos estudando para o ENAC, o Exame Nacional dos Cartórios. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a usucapião, especialmente a usucapião extrajudicial. Então vamos começar por este esquema de Flávio Tartucci sobre as formas de aquisição da propriedade imóvel. Ele divide entre formas originárias e formas derivadas. Como formas originárias, nós temos as acessões, ilhas, aluvião, avulsão, alvéolo abandonado, plantações e construções, bem como o objeto do nosso estudo, que é a usucapião. Portanto, o objeto do nosso estudo está aqui dentro das formas originárias de aquisição da propriedade imóvel, né? E nas formas derivadas, o Tartucci fala sobre o registro imobiliário e também a sucessão hereditária. Continuando, agora temos um conceito também de Tartucci na esteira da melhor doutrina. O usucapião, grafada pelo Código Civil 2002 no feminino, constitui uma situação de aquisição do domínio ou mesmo de outro direito real, caso do usufruto ou da servidão, pela posse prolongada. Assim, permite a lei que uma determinada situação de fato, alongada por certo intervalo de tempo, se transforme em uma situação jurídica, a aquisição originária da propriedade. Portanto, conceito bem simples de Tartucci, né, falando da posse prolongada que acaba gerando a aquisição originária da propriedade. Trata-se, portanto, de uma situação jurídica que é transformada pelo tempo. Também na esteira da doutrina de Venosa, civil Venosa, denomina-se usucapião o modo de aquisição da propriedade mediante a posse suficientemente prolongada sob determinadas condições. Ele traz aqui uma reflexão acerca da origem da palavra, né? Usucapio, que deriva de capere, tomar, e de usus, uso, tomar pelo uso, portanto. Seu significado original era de posse. Então temos aqui dois conceitos doutrinários para a gente começar a trabalhar. Né? Não vamos nos estender muito nessa parte conceitual, porque o nosso objetivo é bem prático aqui, de realmente ir direto ao ponto da usucapião extrajudicial. Para finalizar essa parte conceitual, eu trouxe aqui essa tabela da Maria Helena Diniz, que também tem um excelente manual de direito civil, bem como os outros doutrinadores que eu já mencionei, falando aqui da aquisição, portanto, da propriedade, por meio da usucapião. Lá nos artigos do Código Civil, 1238 a 1244. Porém, existem vários outros artigos em várias outras leis, inclusive na Constituição, que vão tratar de diferentes tipos de usucapião. Mas, por hora, vamos nos ater aqui ao Código Civil. A Lei 6.015, então, vai falar que é a lei dos registros públicos, né? E a gente precisa se habituar com algumas siglas, né? Uma delas é LRP, a Lei de Registros Públicos. Ela traz no seu bojo o artigo 216-A, que foi incluído pelo Código de Processo Civil, né? A Lei 3.105 de 2015, e trouxe, então, a possibilidade da usucapião extrajudicial, já que antes disso, somente era possível buscar a declaração da usucapião na via judicial. O artigo 216-A diz que, sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado. E essa parte aqui eu grifei para deixar bem claro, né, que trata-se de mais um dos procedimentos extrajudiciais que exige a presença de um advogado, assim como os inventários, divórcios e outras soluções extrajudiciais, né, que antes só podiam ser realizadas judicialmente, elas exigem a presença de um advogado para que possa ser realizado esse procedimento. O
O requerimento, então, ele deve ser instruído por uma ata notarial, que é lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, conforme o caso, e suas circunstâncias, aplicando-se o disposto no artigo 384 do CPC. Esse artigo 384 só vai falar da ata notarial, de forma geral, mas o que interessa mesmo é saber que é obrigatória, que é a ata notarial lavrada pelo tabelião, que vai instruir, então, esse requerimento perante o registro de imóveis. 2. Planta e memorial descritivo, assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes. Então, primeiramente aqui, né, é importante a gente verificar que é necessária a anotação de responsabilidade técnica, que é a RT, né? Então, teremos aqui a participação de um profissional da área da engenharia, então um engenheiro aqui, pode ser um engenheiro agrônomo, né, especialmente para imóveis rurais, ou engenheiro civil, enfim, engenheiro florestal também, que pode atuar aqui para a feitura, então, dessa planta e memorial descritivo, que é obrigatório. E deve ser assinado aí pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula, e bem como confinantes. Porém, a gente vai ver algumas situações específicas aqui nesse tocante. E eu coloquei aqui para a gente dar uma olhada no parágrafo 2º, vamos dar uma olhadinha lá. Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula, ou na matrícula dos confinantes ou do imóvel usucapiendo, o titular será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, para manifestar consentimento expresso em 15 dias, interpretado o silêncio como concordância. Então, temos aqui esse prazo de 15 dias. Então, perceba que, embora a assinatura seja um requisito, né, a assinatura dessas partes todas, dos confinantes e daqueles que detêm algum direito sobre o imóvel usucapiendo, pode ser dispensado aqui, no sentido de que vai ser feita a notificação, então, pelo registrador de imóveis no momento oportuno. O que mais que precisa o requerimento? Certidões negativas dos distribuidores da comarca, da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Aí eu coloquei aqui para a gente dar uma olhada no artigo 54 da Lei 13.097, que fala da concentração dos atos na matrícula. Essa questão é importante porque, de certo modo, afastou a necessidade de certidões negativas, né, para compra e venda de imóveis, né, afastando aí a necessidade dessas certidões, bastando a apresentação da certidão de inteiro teor da matrícula, já que eventuais ações reivindicatórias ou ação repersecutória sobre aquele imóvel, né, ela deve ser averbada na matrícula do imóvel, né? Então, esse é um cuidado que os advogados têm que ter no momento de propor uma ação, né, já fazer o pedido inicial ali para buscar essa averbação e evitar aí qualquer problema no que se refere à eventual venda do imóvel após a proposição da ação, ou mesmo um reconhecimento de uso capião naquele imóvel, né? Também coloquei aqui para a gente dar uma olhada no artigo 401, inciso 4 do provimento 149 do CNJ, mas isso a gente vai ver mais à frente. O quarto, justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. Então, todos esses documentos, justo título, né, que veremos mais à frente, quais documentos se enquadram aqui nesse conceito, mas também, né, IPTU, que a pessoa tem pago, a ITR, se o imóvel for rural, né? E dentro do conceito de justo título, acho que o principal aqui seria o contrato, né, de promessa, de compra e venda, ou qualquer contrato nesse sentido, né, que gere a possibilidade da transferência da titularidade de um imóvel.
Parágrafo 1º, o pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação até o acolhimento ou rejeição do pedido. Portanto, prorroga-se o prazo da prenotação, né? Portanto, se por um acaso for protocolado, pré-notado, após esse pedido de uso capião, uma compra e venda, por exemplo, envolvendo aquele imóvel, essa compra e venda não vai poder ser registrada, pois a prenotação, né, o prazo da prenotação do protocolo vai permanecer vigente ali no que se refere ao uso capião. Parágrafo 2º, a gente já leu, né, com relação à planta e memorial descritivo. Parágrafo 3º, o oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado e ao DF e ao município, pessoalmente por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo correio com aviso de recebimento para que se manifestem em 15 dias sobre o pedido, né? Necessidade, então, de dar ciência daquele pedido aos entes públicos, e veremos mais à frente que a inércia desses entes públicos não vai paralisar o processo, mas eles podem eventualmente comparecer posteriormente para reclamar o que for de direito. Parágrafo 4º, o oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 dias. Então, novamente, prazo de 15 dias, manifestação, ciência de terceiros, eventual manifestação, tudo para dar ampla publicidade, então, a esse pedido de uso capião. Tanto entes públicos como eventuais terceiros, né, que não são confrontantes com o imóvel, nem detêm qualquer direito sobre aquele imóvel, também poderão se manifestar. Parágrafo 5º, para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial do registro de imóveis. Tudo ok. Parágrafo 6º, o transcorrido prazo de que trata o parágrafo 4º deste artigo, sem pendência de diligências na forma do parágrafo 5º deste artigo, e achando-se em ordem a documentação, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula se for o caso. Então veja que é permitida a abertura de matrícula, né? Porém, temos que fazer a leitura sistemática aqui dessa parte, porque o artigo 176-A da Lei de Registros Públicos trouxe algumas alterações a partir da Lei 14.620, né, que ela fala o seguinte, esse artigo: o registro de aquisição originária ensejará a abertura de matrícula relativa ao imóvel adquirido, se não houver, ou quando atingir parte de imóvel objeto do registro anterior, ou atingir total ou parcialmente mais de um imóvel objeto de registro anterior. A matrícula será aberta com base em planta e memorial descritivo do imóvel, utilizados na instrução do procedimento administrativo ou judicial que ensejou a aquisição, e as matrículas atingidas deverão, conforme o caso, serem encerradas ou receber a verbação dos respectivos desfalques, dispensada para esse fim a retificação do memorial descritivo da área remanescente. Então veja que nem sempre vai ser necessária a abertura de matrícula. Pois, por exemplo, né, se consta no registro de imóveis determinada matrícula, né, e o requerimento da uso capião se referir exatamente àquela descrição que consta na matrícula no registro de imóveis, então não vai ser necessária a abertura de uma nova matrícula, né? Vai ser realizado o registro naquela mesma matrícula. Agora, se se tratar de uma uso capião que atinja apenas parte de um imóvel, então vamos imaginar que temos um imóvel aqui, um imóvel rural grande, né? Mas a pessoa está requerendo o uso capião apenas dessa parte aqui, ok? Então, nesse caso aqui, não tem a possibilidade de fazer o registro da aquisição da propriedade na matrícula, pois estaria transferindo toda essa parte, né, que a pessoa não detém posse. Então, como a pessoa só detém a posse dessa parte aqui, abre-se a matrícula, ok, dessa parte, e essa outra aqui vai ficar com o desfalque, e não é necessário fazer a retificação dessa área remanescente, ok? Da mesma forma, imaginemos que temos então dois imóveis, ok? Um ao lado do outro, e determinada pessoa acabou
assumindo a posse aqui entre esses dois imóveis, ok? Então, a posse dela é essa parte aqui. Nesse caso, também será necessária a abertura de matrícula. E veja que teremos dois imóveis desfalcados, né? Aqui e aqui a abertura de matrícula, ok? Então, basicamente é isso. A gente vai ver mais à frente mais algum detalhamento, mas para fins de ilustração inicial, creio que seja suficiente. Parágrafo 7º, em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida nos termos desta lei. Aí o pessoal tem que recorrer ao artigo 198 para ver as regras do procedimento de dúvida. Parágrafo 8º, ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido. Então, não estando em ordem aí o requerimento, ou faltando qualquer documento, a ata notarial não estiver devidamente instruída, né, deverá então o oficial rejeitar aquele pedido. O parágrafo 9º diz que a rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de uso capião. E aqui temos um princípio importante que é o da inafastabilidade da jurisdição, né? É um princípio constitucional. E perceba, então, que caso o pedido extrajudicial seja negado pelo registrador, isso não vai afastar a possibilidade de que aquele requerente ele venha a postular esse pedido no judiciário, ok? Da mesma forma como acontece com divórcio extrajudicial, com inventário e outros procedimentos, né, sempre vai ser possível, então, o ajuizamento da ação competente. O parágrafo 10 fala que, em caso de impugnação justificada do pedido de reconhecimento extrajudicial, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Porém, em caso de impugnação injustificada, esta não será admitida pelo registrador, cabendo ao interessado o manejo da suscitação de dúvida nos moldes do artigo 198. Esse artigo teve uma nova redação aqui dada pela Lei 14.382, que a gente já fez análise aqui nesse mesmo canal, e trouxe, então, a situação da impugnação justificada ou injustificada, né? Então se for justificada, temos um procedimento, e quando ela for injustificada, teremos outro procedimento, ok? Então, no caso da impugnação justificada, o oficial de registro de imóveis deve remeter os autos ao juízo competente, né, da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Então, veja que aqui vai para o judiciário, ok? No caso da impugnação justificada, aí vai para o judiciário, e aí deixa de ser um procedimento administrativo e passa a ser um procedimento judicial, ok? Na impugnação injustificada, a critério do registrador e mediante análise das circunstâncias, né, ele não vai admitir, então. E aí caberá ao interessado, ou seja, aquele que fez a impugnação injustificada, manejar a suscitação de dúvida. Veja que a suscitação de dúvida é um procedimento administrativo. Então, nesse caso aqui da impugnação injustificada, vai permanecer como sendo um processo administrativo, mesmo indo esse processo sendo encaminhado para o juiz depois, mas é um juiz que não está atuando como no tocante à jurisdição, mas sim no tocante à correição do serviço extrajudicial. Portanto, é um procedimento administrativo. E, naturalmente, né, caso ele perca também aqui nesse procedimento de suscitação de dúvidas, poderá aí, eventualmente manejar o processo judicial. Parágrafo 11. No caso de um imóvel usucapiando ser unidade autônoma de condomínio edilício, fica dispensado o consentimento dos titulares de direitos reais e outros direitos registrados ou averbados na matrícula dos imóveis confinantes, e bastará a notificação do síndico para se manifestar na forma do parágrafo 2º deste artigo. Fazer um pequeno esquema aqui. Então, imaginemos que temos um prédio aqui, né, um condomínio, e com vários apartamentos.
E aí a pessoa quer fazer a uso capião deste apartamento aqui, ok? Do penúltimo andar, certo? Então, não vai ser necessário aqui pegar aqui a assinatura dos seus vizinhos, né? No caso, desse aqui, ou desse, ou aqui embaixo, ok? Não será necessário. Bastará aqui a anuência do síndico, ou a intimação do síndico quando não houver essa anuência. Parágrafo 12. Se o imóvel confinante contiver um condomínio edilício, bastará a notificação do síndico para o efeito do parágrafo 2º deste artigo, dispensada a notificação de todos os condôminos. Então, nesse caso aqui do parágrafo 12, vamos imaginar uma outra situação. A pessoa tem a posse de determinado lote e imaginemos que aqui no lote do lado confinante, portanto, tem um condomínio edilício. Também não será necessário a anuência de todos os condôminos, bastará então a anuência do síndico. Parágrafo 13, para o efeito do parágrafo 2º deste artigo, caso não seja encontrado, notificando ou caso ele esteja em lugar incerto ou não sabido, tal fato será certificado pelo registrador, que deverá promover a sua notificação por edital, mediante publicação por 2 vezes em jornal local de grande circulação, pelo prazo de 15 dias cada um, interpretado o silêncio do notificando como concordância. Portanto, 15 dias, o prazo desse edital. E é importante ressaltar aqui esse parágrafo, porque muitas vezes no judicial a ausência, né, da intimação de qualquer confrontante ou de pessoa que detenha direito real naquela matrícula acaba muitas vezes atrasando muito o procedimento, né, pois há uma certa dificuldade para buscar essa notificação ou essa intimação por edital. E aqui no procedimento extrajudicial isso é muito mais célere, né? Então o próprio oficial ele tem essa designação para fazer a intimação e caso ele verifique então que a pessoa esteja se ocultando ou está em local incerto, não sabido e tal, vai fazer a notificação por edital direto, sem maiores complicações. E o prazo é de 15 dias, cada um é publicado 2 vezes, e o prazo de 15 dias para cada um. E o silêncio do notificando é entendido aí como concordância, o que é muito importante. Parágrafo 14. Regulamento do órgão jurisdicional competente para a correção das serventias poderá autorizar a publicação do edital em meio eletrônico, caso que ficará dispensada a publicação em jornais de grande circulação. Parágrafo 15. No caso de ausência ou insuficiência dos documentos de que trata o inciso 4 do caput deste artigo, a posse e os demais dados necessários poderão ser comprovados em procedimento de justificação administrativa perante a serventia extrajudicial, que obedecerá no que couber ao disposto no parágrafo 5º do artigo 381 e ao rito previsto nos artigos tais do Código de Processo Civil. Então, aqui, falando do procedimento de justificação administrativa, caso haja ausência, portanto, dos documentos que trata o inciso 4 do artigo 216-A, que fala lá do justo título, né, ou outros documentos que comprovem a origem, a natureza e o tempo de posse. Muito bem, então vimos o artigo 216-A, lá da LRP, porém, o estudo sistemático exige que nós vejamos também o provimento 149, aqui no que se refere ao uso capião extrajudicial. E está localizado, então, lá no artigo 398 e seguintes do Código do Provimento, que é o livro 3, então, da parte especial, Registro de Imóveis, título único, disposições específicas, capítulo 1, procedimento de uso capião. Vejamos, então, as disposições gerais, na seção 1, né, artigo 398, esta seção estabelece diretrizes para o procedimento da uso capião extrajudicial no âmbito dos serviços notariais e de registro de imóveis, nos termos do artigo 216-A da LRP, e aqui fez questão de trazer serviços notariais, né, em vista da necessidade, da exigência da ata notarial, e o registro de imóveis, porque é lá onde vai se dar, então, o procedimento, né, em si. O artigo 399, sem prejuízo da via jurisdicional, é admitir o pedido de reconhecimento extrajudicial do uso capião formulado pelo requerente, representado por advogado ou por defensor público, nos termos do disposto no artigo 216-A da LRP,
que será processado diretamente no ofício de registro de imóveis da circunscrição em que estiver localizado o imóvel usucapiendo ou a maior parte dele. Então, algumas questões dignas de nota aqui. Primeiro trouxe a questão do defensor público, que na lei não fala nada, mas naturalmente pode ser tanto advogado ou defensor público. E uma questão de competência, então, que lá na lei fala apenas no registro de imóveis localizado no qual esteja localizado, né, o imóvel usucapiendo, né, naquela circunscrição. E aqui traz, então, a questão da maior parte do imóvel também, que esteja localizado em duas circunscrições ou mais ainda de registros de imóveis. Então, aqui temos a primeira circunscrição, ok? E aqui temos uma segunda circunscrição. Aqui acabou ficando um pouco maior, né? Mas essa parte aqui, esse registro de imóveis, então, é que vai ter competência para o procedimento de uso capião, ok? Parágrafo 1º, procedimento de que trata o caput poderá abranger a propriedade e os demais direitos reais passíveis da uso capião. Então veja que não é apenas a propriedade, né, que é passível de aquisição, mas também outros direitos reais. E aí, dentre esses direitos reais, podemos imaginar aqui a superfície, né, a superfície. O que mais que a gente pode imaginar aqui? Um direito de laje, né? Eventual direito de uso, usufruto e muitos outros aí, né? Muitos outros direitos aqui que poderiam ser reconhecidos, direitos reais sobre imóveis. Parágrafo 2º, será facultada aos interessados a opção pela via judicial ou pela extrajudicial, podendo ser solicitada a qualquer momento a suspensão do procedimento por prazo de 30 dias ou a desistência da via judicial para a promoção da via extrajudicial. Muito interessante aqui, né? Traz a possibilidade da suspensão do procedimento judicial por 30 dias, ou mesmo a desistência, né, da via judicial para ir direto para a extrajudicial, sempre buscando desafogar o poder judiciário, por um lado, e também buscar uma maior eficiência, por outro lado. Parágrafo 3º, homologada a desistência ou deferida a suspensão, poderão ser utilizadas as provas produzidas na via judicial. Ok, natural isso. Parágrafo 4º, não se admitirá o reconhecimento extrajudicial do uso capião de bens públicos, nos termos da lei. Lei e Constituição, né? Já que essa é uma disposição constitucional. Veja que na Constituição de 88, lá no artigo 183, parágrafo 3º, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. E não é diferente aqui com relação ao uso capião extrajudicial. Não é possível aquisição de imóveis públicos por uso capião. Artigo 400, requerimento de reconhecimento extrajudicial da uso capião atenderá no que couber aos requisitos da petição inicial estabelecidos pelo artigo 319 do CPC, bem como indicará 1. A modalidade de uso capião requerida e sua base legal ou constitucional. Okay? Então, nós temos várias modalidades de uso capião e cada uma tem os seus próprios requisitos. Né? Temos a extraordinária, temos a ordinária, temos rural, indígena e várias outras modalidades. Então, é necessário que conste aqui desse requerimento qual que é a modalidade e a sua base legal ou ainda constitucional. 2. A origem e as características da posse, a existência de edificação, de benfeitoria ou de qualquer acessão no imóvel uso capiendo com referência às respectivas datas de ocorrência. 3. O nome e estado civil de todos os possuidores anteriores cujo tempo de posse foi somado ao do requerente para completar o período aquisitivo. E aqui nós estamos tratando da accessio possessionis, tá? É um instituto jurídico que possibilita, então, que aquele possuidor ele some, né, a posse dos seus anteriores. Então, digamos que ele esteja apenas um ano no imóvel, uso capiendo, mas o antecessor ele ficou 10 anos ou 15 anos e acabou vendendo, transmitindo para ele o direito de posse. Então, ele vai poder utilizar essa posse do possuidor anterior com a dele para, né, para completar, então, o tempo que ele precisa para aquela uso capião. 4. O número da matrícula ou a transcrição da área em que se encontra inserido o imóvel uso capiendo ou a informação de que não se encontra matriculado ou transcrito.
5, o valor atribuído ao imóvel usucapiendo. Essa parte é importante porque o valor, né, a gente vai ver mais tarde quais são os critérios, mas ele vai ser importante para a questão emolumentar, né? Então, tanto no tabelionato de notas, com a feitura da ata notarial, quanto no registro de imóveis, o valor atribuído ao imóvel pelas partes ele tem uma relevância grande devido aí à questão emolumentar. Artigo 401, requerimento será assinado por advogado ou por defensor público, constituído pelo requerente e instruído com os seguintes documentos. Aí, quais são os documentos que vão instruir esse requerimento que a gente tratou no artigo anterior? 1. Ata notarial com a qualificação, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do requerente, o respectivo cônjuge ou companheiro, se houver, e do titular do imóvel lançado na matrícula objeto da usucapião, que ateste. Então, vamos ver o que a ata notarial traz aqui, o que ela deve atestar, então, para poder instruir esse processo. A. Descrição do imóvel conforme consta na matrícula do registro em caso de bem individualizado ou a descrição da área em caso de não individualização, devendo ainda constar as características do imóvel, tais como a existência de edificação, de benfeitoria ou de qualquer acessão no imóvel usucapiendo. Então, veja que a descrição deve vir bem certinha aí, né? De preferência de acordo com o que consta no memorial descritivo que foi feito pelo engenheiro. B. O tempo e as características da posse do requerente e de seus antecessores. Aí vai utilizar toda a documentação possível aí apresentada pelo requerente para atestar isso tudo. C. A forma de aquisição da posse do imóvel usucapiendo pela parte requerente. D. A modalidade de usucapião pretendida e sua base legal ou constitucional. E. O número de imóveis atingidos pela pretensão aquisitiva e a localização, se estão situadas em uma ou mais circunscrições. F. O valor do imóvel. E G. Outras informações que o tabelião de notas considere necessárias à instrução do procedimento, tais como depoimentos de testemunhas ou partes confrontantes. Então, testemunhas vão poder ser ouvidas aqui pelo tabelião para trazer o que eles dizem acerca dessa posse, né? Os próprios confrontantes, eventuais vizinhos, né, vão poder dizer para o tabelião há quanto tempo aquela pessoa se encontra naquele local, quais as circunstâncias da sua posse e tudo mais. Então, essa é a ata notarial, né? Temos vários requisitos aí para essa ata notarial, deve ser feito com bastante cautela pelo tabelião e trazer todas essas informações. O que mais que vai instruir, então, o requerimento? 2. Planta e memorial descritivo assinados por profissional legalmente habilitado e com prova da ART ou do RTT, no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, e pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou pelos ocupantes a qualquer título. Então, veja novamente a questão da planta e memorial e a necessidade da ART, da RTT, a depender aí da natureza aí desse profissional que está fazendo essa planta e memorial. Também a assinatura dos titulares de direitos registrados, averbados, igual está na lei. Confinantes também fala na lei. E aí aqui acaba trazendo uma outra situação, ocupantes, né, a qualquer título. Então, até mesmo o posseiro, né, vai ter que ser ouvido aqui nesse procedimento. E eu coloquei aqui para a gente dar uma olhada no parágrafo 5º, porque traz algumas peculiaridades. O parágrafo 5º diz que será dispensada a apresentação de planta e memorial descritivo se o imóvel usucapiendo for unidade autônoma de condomínio edilício ou loteamento regularmente instituído, bastando que o requerimento faça menção à descrição constante da respectiva matrícula. Então, a dispensa aqui, né, da planta e do memorial descritivo, no caso de condomínios edilícios ou loteamentos, desde que eles estejam legalmente instituídos. Então, bastará aqui a menção, a descrição constante na respectiva matrícula, né? E desde que, imagino eu, né, que a usucapião refira-se exatamente àquele imóvel, né, daquela matrícula que consta lá no loteamento. Portanto, facilitando aí no que se refere à questão
da unidade autônoma em condomínio edilício ou de loteamento. O item 3, justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a cadeia possessória e o tempo de posse. Veremos mais à frente um pouco mais sobre isso. 4. Certidões negativas dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal do local da situação do imóvel, os capientes, expedida nos últimos 30 dias, demonstrando a inexistência de ações que caracterizem oposição à posse do imóvel, em nome das seguintes pessoas: A. Do requerente, respectivo cônjuge ou companheiro, se houver. B. Do proprietário do imóvel usucapiendo, respectivo cônjuge ou companheiro, se houver. E C. De todos os demais possuidores e respectivos cônjuges ou companheiros, se houver, em caso de sucessão de posse, que é somada à do requerente para completar o período aquisitivo da usucapião. Então veja que a normativa que traz a necessidade das certidões negativas e especifica, né, o nome de quem essas certidões deverá apresentar. Então, do próprio requerente, do proprietário do imóvel e também de eventuais possuidores anteriores, né, aos quais esteja somando a posse. Isso aqui é importante destacar porque pode ter algum processo, né, contra um possuidor anterior e não aquele que está requerendo atualmente a declaração da usucapião, né? Então, nesse caso aqui, exigindo-se este item C aqui, reduz, então, a possibilidade de insegurança jurídica. Muito embora tenhamos, né, e eu reforço isso, a questão do princípio da concentração dos atos na matrícula, de acordo com a Lei 13.097. Então, a gente precisa verificar isso com bastante parcimônia, ok? 5. Descrição georreferenciada nas hipóteses previstas na Lei 10.267 de 2001 e decretos regulamentadores, aqui falando sobre imóveis rurais, né? Como sabemos, os imóveis rurais eles precisam ter descrição georreferenciada. Então, no caso do procedimento de usucapião, isso deve ser observado pelo registrador. 6. Instrumento de mandato público ou particular com poderes especiais outorgado ao advogado pelo requerente por seu cônjuge ou companheiro. Tá? Então, os advogados devem prestar bastante atenção aqui na hora que forem fazer as suas procurações, né, para os seus clientes. Trazer aqui a questão de poderes especiais para requerer o usucapião extrajudicial e não apenas, né, do requerente, mas também do seu cônjuge ou companheiro, caso ele tenha, né, um desses dois. 7. Declaração do requerente, do seu cônjuge ou companheiro que outorgue ao defensor público a capacidade postulatória da usucapião. Né? Então, vai ser aqui ou um ou outro. Né? Então, se estiver assistido por advogado, tem que vir aqui para o inciso 6. E se for defensor público, aqui para o inciso 7. 8. Certidão dos órgãos municipais e ou federais que demonstrem a natureza urbana ou rural do imóvel usucapiendo nos termos da instrução normativa do INCRA e da nota técnica do INCRA, expedida até 30 dias antes do requerimento. Então, só para constatar se é um imóvel rural ou se é um imóvel urbano. Parágrafo 1º. Os documentos a que se refere o caput deste artigo serão apresentados no original. Ok? Porém, veremos que o advogado ele vai poder, sob sua responsabilidade, atestar que tal ou qual documento, né, condiz ali com o original. Parágrafo 2º. O requerimento será instruído com tantas cópias quanto forem os titulares de direitos reais ou de outros direitos registrados sobre o imóvel, confinantes ou ocupantes cujas assinaturas não constem da planta nem no memorial. Essa situação aqui, esse dispositivo, né, ele busca aqui, então, organizar de modo que tenhamos tantas cópias do requerimento quantas forem as pessoas que serão notificadas, para evitar que o Serviço de Registro de Imóveis tenha que fazer cópias, né, daqueles requerimentos para cada pessoa. Parágrafo 3º. O documento oferecido em cópia poderá, no requerimento, ser declarado autêntico pelo advogado, que eu acabei de falar, ou defensor público, sob sua responsabilidade pessoal, sendo dispensada a apresentação de cópias autenticadas. Então, veja que a norma tenta desburocratizar aqui um pouco, né, trazendo a responsabilidade para o advogado e o defensor
que atestarem, né, eles próprios, que os documentos são originais. Acho que é válida aqui essa iniciativa. Parágrafo 4º, será dispensado o consentimento do cônjuge e do requerente se estiverem casados sob regime da separação absoluta de bens. Ok? Então, apenas uma situação aqui específica, né, para aqueles que são casados pela separação absoluta de bens, não é necessário que o cônjuge, então, do requerente, anua aquele pedido. Parágrafo 5º a gente já olhou. Parágrafo 6º, será exigido o reconhecimento de firma, por semelhança ou autenticidade, das assinaturas lançadas na planta e no memorial mencionados no inciso 2 do caput deste artigo, ok? Então, sempre a planta e memorial descritivo tem que trazer o reconhecimento de firma, ok? Então, pode ser por semelhança ou autenticidade, não tem problema de ser um ou outro, ok? Mas precisa trazer o reconhecimento. Parágrafo 7º, o requerimento poderá ser instruído com mais de uma ata notarial, por ata notarial complementar ou por escrituras declaratórias lavradas pelo mesmo ou por diversos notários, ainda que de diferentes municípios, as quais descreverão os fatos conforme sucederem no tempo, ok? Então, é possível mais de uma ata notarial no mesmo procedimento. Porém, veremos que essa ata notarial ela tem uma competência específica para ser lavrada, que é o local do município, o município, né? Então, do imóvel, né? O tabelião daquele município que vai ter essa atribuição. Parágrafo 8º, o valor do imóvel declarado pelo requerente será seu valor venal relativo ao último lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano ou do Imposto Territorial Rural incidente ou, quando não estipulado, o valor do de mercado aproximado. Portanto, o valor declarado vai seguir aí o IPTU, o ITR, ou então o valor de mercado, o ITR, ou então o valor de mercado. Naturalmente, né, na grande maioria das vezes, as pessoas vão buscar aqui o valor que consta do IPTU, ou pior ainda, do ITR, porque certamente estará muito defasado, né, com relação ao valor de mercado. Parágrafo 9º, na hipótese de já existir procedimento de reconhecimento extrajudicial do usucapião acerca do mesmo imóvel, a prenotação do procedimento permanecerá sobrestada até o acolhimento ou rejeição do procedimento anterior. Então, novamente aqui, tratando do princípio da prioridade, né? Então, havendo um novo pedido de um novo requerimento de usucapião relativo a um imóvel que já tem um procedimento em curso, né, fica então sobrestada aí a prenotação até que haja uma decisão no primeiro processo. Parágrafo 10. Existindo procedimento de reconhecimento extrajudicial da usucapião referente à parcela do imóvel usucapiendo, o procedimento prosseguirá em relação à parte incontroversa do imóvel, permanecendo sobrestada a prenotação quanto à parcela controversa, né? Então, imaginemos aqui que seja um imóvel grande, né? E a pessoa tem, digamos, a posse dessa área aqui, né? Mas ele acabou fazendo o pedido errado e requereu do imóvel inteiro. Então, certamente haverá uma impugnação com relação a essa parte aqui, né? E aí, a parte que não houve a impugnação, ou seja, essa parte aqui, né? Digamos que a pessoa tenha falado, não, realmente a pessoa tem a posse, ela adquiriu o imóvel por usucapião, porém somente de parte do imóvel, né? Então essa parte aqui vai dar prosseguimento, porque é a parte incontroversa e a outra fica sobrestada. Parágrafo 11. Se o pedido de usucapião, da usucapião extrajudicial abranger mais de um imóvel, ainda que de titularidade diversa, o procedimento poderá ser realizado por meio de único requerimento e de ata notarial, se contíguas as áreas. Então veja que aqui o pedido de usucapião ele abrange mais de um imóvel, ok? 2, 3, quantos imóveis forem. E não precisa ser do mesmo titular, ok? Pode ser titularidade diversa. Nesse caso, vai ser apenas um procedimento de usucapião. Isso tudo aqui visando uma economicidade, né? E a eficiência, a própria eficiência do procedimento. Porém, é necessário aqui observar que os imóveis devem ser contíguos. Então, as áreas devem ser contíguas, ok? Então, digamos que a pessoa tem
a posse aqui desse lote, mas acabou ampliando a sua posse para o imóvel vizinho aqui, que é de outra pessoa, né? Aqui era do João, ok? E aqui é do Antônio, ok? E a pessoa acabou pegando a posse desse imóvel aqui primeiro e depois ampliou aí e pegou a do Antônio também. Esse procedimento todo para reconhecimento da usucapião, ele pode ser proposto em apenas um requerimento, ok? Porque os imóveis são contíguos, ok? Agora, se passar uma rua aqui, ok? Imaginemos que aqui é uma rua e aqui tem outro lote e essa pessoa aqui acabou também assumindo a posse. Aí, nesse caso, entendo que não será possível, né? Pois já não são mais contíguas essas áreas. Há uma rua, né, que acaba há uma rua que acaba tirando essa questão da contiguidade aqui do imóvel. O artigo 402. A ata notarial de que trata esta seção será lavrada pelo tabelião de notas do município em que estiver localizado o imóvel usucapiendo ou a maior parte dele, a quem caberá alertar o requerente e as testemunhas de que a prestação da declaração falsa no referido instrumento configurará crime de falsidade sujeito às penas da lei. Acho que o mais relevante aqui deste artigo, né, é a questão da competência, então, do tabelião. Isso deve estar muito vivo aí na cabeça de todo mundo, né, a questão da competência aí, porque o tabelião não pode realizar serviços fora da sua área de competência, que é o município, né, a área do município. Então, nesse caso da ata notarial, ficou estabelecido aqui que o tabelião competente é aquele do município, então, em que estiver localizado o imóvel, ou então a maior parte dele, ok? E aí deve ser feito esse alerta com relação à falsidade, o crime de falsidade, né? Tudo isso deve constar aí da ata notarial que foi feita, né, essa orientação. Parágrafo 1º, o tabelião de notas poderá comparecer ao imóvel usucapiendo para realizar diligências necessárias à lavratura da ata notarial. Tudo tranquilo aqui, né? O tabelião ele pode ir a campo. Parágrafo 2º, podem constar da ata notarial imagens, documentos, sons gravados em arquivos eletrônicos, além do depoimento de testemunhas, não podendo basear-se apenas em declarações do requerente. Então veja que assemelha-se que é um procedimento judicial nessa parte da produção de provas, né? Já que podem constar, ou melhor seria, devem constar, né, imagens, documentos, sons gravados, então pode gravar o depoimento de determinada testemunha, isso aí tudo vai para ata notarial. E uma situação importante, né, que não pode, então, basear-se apenas na declaração do requerente. Obviamente que as declarações do requerente serão importantes, porém não podem sozinhas aí dar ensejo à declaração da usucapião. Parágrafo 3º, finalizada a lavratura da ata notarial, o tabelião deve cientificar o requerente e consignar no ato que a ata notarial não tem valor como confirmação ou estabelecimento de propriedade, servindo apenas para instrução de requerimento extrajudicial de usucapião para processamento perante o registrador de imóveis. Então, naturalmente, a ata notarial não serve como estabelecimento de propriedade, nem nada disso. Então, trata-se de apenas um dos documentos que é necessário instruir o requerimento que será processado no registro de imóveis. Aí o artigo 403 e 404 vão tratar do reconhecimento da usucapião no caso de condomínio edilício. O artigo 403 fala de quando o condomínio está regularmente constituído e com a construção averbada. Nesse caso, somente a anuência do síndico já é suficiente. E o artigo 404 fala quando esse condomínio ele está apenas constituído de fato, ou seja, sem o respectivo registro do ato de incorporação ou sem a devida averbação da construção. Nesse caso, é exigida a anuência de todos os titulares de direitos constantes naquela matrícula. Então, novamente fazendo o esquema do prédio, né? Digamos que tem um prédio aqui, ok? Condomínio edilício, e ele esteja devidamente regularizado. Nesse caso, bastará a anuência do síndico. Agora, se
este condomínio ele não estiver devidamente regularizado na matrícula do imóvel, e na matrícula do imóvel constar vários condôminos, né, porém sem um condomínio edilício, aí nesse caso deverá cada um, né, desses condôminos anuir ou então impugnar a usucapião. Artigo 405. O reconhecimento extrajudicial da usucapião pleiteado por mais de um requerente será admitido nos casos de exercício comum da posse. Nesse caso, haverá mais, então, de um requerente, né? Artigo 406. O requerimento com todos os documentos que o instruírem será autuado pelo oficial do registro de imóveis competente, prorrogando-se os efeitos da prenotação até o acolhimento ou rejeição do pedido, que é uma situação que também já consta da lei de registros públicos. Parágrafo 1º. Todas as notificações destinadas ao requerente serão efetivadas na pessoa do seu advogado ou defensor público por e-mail. Né? Então, a importância aqui da manutenção de um e-mail válido por parte do procurador, seja advogado ou defensor público, para receber essas intimações. Parágrafo 2º. A desídia do requerente poderá acarretar o arquivamento do pedido com base no artigo 205, bem como o cancelamento da prenotação. Artigo 407. Se a planta não estiver assinada pelos titulares dos direitos registrados, ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou ocupantes a qualquer título e não for apresentado documento autônomo de anuência expressa, eles serão notificados pelo oficial de registro de imóveis ou por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos para que manifestem consentimento no prazo de 15 dias, considerando-se sua inércia como concordância. Então, aqui no artigo 407, vamos tratar da notificação feita quando a planta e o memorial não estiverem assinados aí pelos confinantes ou pelos detentores de quaisquer direitos reais na matrícula do imóvel e tal. E o RI vai fazer então essa notificação ou diretamente ou através do RTD. Eu coloquei aqui para a gente dar uma olhada no artigo 410, vamos ver o que fala. O artigo 410 diz que considera ser outorgado o consentimento exigido nesta seção, dispensada a notificação, quando for apresentado pelo requerente justo título ou instrumento que demonstra a existência de relação jurídica com o titular registral, acompanhado de prova da quitação das obrigações e de certidão do distribuidor civil, expedida até 30 dias antes do requerimento que demonstra a inexistência de ação judicial contra o requerente ou contra seus cessionários envolvendo o imóvel usucapiendo. É importante a gente fazer a leitura anterior deste artigo, deste dispositivo, porque veja que havendo, então, um vínculo jurídico entre o requerente da usucapião e o titular tabular desse imóvel, veja que poderá, então, ser dispensada a sua notificação. Né? E o exemplo mais factível aqui seria o caso de haver um contrato de promessa, né? Então, a promessa aqui de compra e venda, né? Principalmente uma promessa de compra e venda, né? E devidamente quitada. Então, essa prova da quitação mais a questão da certidão dos distribuidores cíveis dispensa, então, essa anuência. Mas agora vamos voltar aonde a gente estava. Depois a gente continua a leitura do 410. Ainda falando sobre as notificações, então, parágrafo 1º, a notificação poderá ser feita pessoalmente pelo oficial de registro de imóveis ou por escrevente habilitado, se a parte notificanda comparecer em cartório, né? Se a parte notificanda, por acaso, aparecer ali no registro de imóveis, ela vai poder ser notificada pessoalmente pelo escrevente habilitado ou pelo oficial. Parágrafo 2º. Se o notificando residir em outra comarca ou circunscrição, a notificação deverá ser realizada pelo oficial de registro de títulos e documentos da outra comarca ou circunscrição, adiantando o requerente as despesas. Veja, então, se o notificando estiver em outra comarca ou circunscrição, né, que o registrador não tem atribuição, ele vai precisar se utilizar aí do RTD para fazer essa notificação. Parágrafo 3º. A notificação poderá ser realizada por carta com aviso de recebimento.
Ok? Essa é a forma para fazer, devendo vir acompanhada de cópia do requerimento inicial e da ata notarial, bem como de cópia da planta e do memorial descritivo e dos demais documentos que a instruíram. Aí por isso que o requerente ele deve apresentar tantos requerimentos quantos forem as pessoas notificandas. Parágrafo 4º, se os notificandos forem casados ou conviverem em união estável, também serão notificados em atos separados respectivos cônjuges ou companheiros. Então é importante fazer a notificação não apenas da própria parte, né, como também dos seus respectivos cônjuges ou companheiros, tudo para evitar eventuais nulidades no processo. Parágrafo 5º, deverá constar expressamente na notificação a informação de que o transcurso do prazo previsto sem manifestação do titular do direito sobre o imóvel consistirá em anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Sempre quando houver aí a inércia, então, da pessoa que está sendo notificada, isso vai ser entendido, então, como uma anuência àquele pedido de usucapião. Parágrafo 6º, se a planta não estiver assinada por algum confrontante, este será notificado pelo registro de imóvel, mediante carta com aviso de recebimento, para manifestar-se no prazo de 15 dias. Então, atentar para o prazo, mais uma vez aqui, de 15 dias, aplicando-se ao que couber disposto no parágrafo 2º e seguintes do artigo 213. E veja o vídeo, o parágrafo 10, né? Se o imóvel usucapiano for matriculado com descrição precisa e houver perfeita identidade entre a descrição tabular e a área objeto do requerimento da usucapião extrajudicial, fica dispensada a intimação do confrontante do imóvel, devendo o registro da aquisição originária ser realizado na matrícula existente. Né? Então, é aquela situação que já tratamos, né? Que a matrícula no registro de imóveis, ela é exatamente aquela... contém exatamente a descrição do requerimento, né, da usucapião. Então, nesse caso, presume-se que não vai haver uma invasão na parte dos confrontantes, então não é necessária a notificação. Por isso que eu fiz essa ligação entre os dois parágrafos aqui, né, porque um acaba dispensando a importância do outro. Parágrafo 7º, o consentimento expresso poderá ser manifestado pelos confrontantes e titulares de direitos reais a qualquer momento, por documento particular, com firma reconhecida ou por instrumento público, sendo prescindível a assistência do advogado ou defensor público. Então aqui estamos falando do consentimento expresso por parte dos titulares de direitos da matrícula, seja o proprietário, seja um credor hipotecário, ou qualquer coisa que o valha, seja um confrontante, né? Então, esse consentimento expresso, ele pode ser manifestado dessa forma, por um documento particular, aí com a firma reconhecida, ou ainda por um instrumento público. Poderia ser, por exemplo, uma escritura declaratória. E nesses casos todos aqui é prescindível a assistência do advogado, então não precisa estar sendo representado, né, por advogado ou defensor público para fazer para, né, anuir aquele pedido. O parágrafo 8º fala que a concordância poderá ser manifestada ao escrevente encarregado da intimação mediante assinatura de certidão específica de concordância lavrada no ato pelo preposto. Né? O preposto já pode levar, então, esse ato pronto e caso a pessoa anua ali na frente dele, já assina e está tudo certo. Parágrafo 9º, tratando-se de pessoa jurídica, a notificação deverá ser entregue à pessoa com poderes de representação legal. E aqui pode ser um pouco problemático, né? Porque a notificação dela tem que ser entregue diretamente, né? À pessoa com poderes de representação legal. Não me parece ser viável aqui a entrega à pessoa que cuida da portaria, por exemplo, que seria a situação mais comum aqui, né? Então, esse dispositivo pode trazer alguma dificuldade. O parágrafo 10 a gente já leu. Artigo 408. Infrutíferas as notificações mencionadas neste capítulo, estando notificando em lugar incerto, não sabido ou inacessível, o oficial de registro de imóveis certificará o ocorrido e promoverá a notificação por edital, publicado por 2 vezes, né, novamente, em jornal local de grande circulação, pelo prazo de 15 dias,
cada um, interpretado o silêncio como concordância. Então o edital a gente já acabou tratando lá em cima, mas novamente, né? Estando notificando um local incerto, não sabido e inacessível, o oficial pode se valer então da notificação ficta, seria uma espécie de notificação ficta, já que sabemos, né, que ninguém fica lendo esses editais, porém, né, para fins jurídicos aí é tido como válida essa notificação. Parágrafo único. A notificação por edital poderá ser publicada em meio eletrônico, desde que o procedimento esteja regulamentado pelo tribunal, que é muito bom. Artigo 409. Na hipótese de algum titular de direitos reais e de outros direitos registrados na matrícula do imóvel uso capiendo e na matrícula do imóvel confinante ter falecido, poderão assinar a planta e memorial descritivo os herdeiros legais, desde que apresentem escritura pública declaratória de únicos herdeiros com nomeação de inventariante. Então, dá uma lida lá na resolução 35 do CNJ, que trata dos procedimentos extrajudiciais de inventário, divórcio e tal. E é possível, então, a nomeação do inventariante como um procedimento apartado ou anterior à lavratura da própria escritura de inventário e partilha. Aí esses herdeiros legais, então eles vão poder assinar essa planta, né? E dessa forma já estará cumprido aí o requisito normativo. Agora indo para o 410, falando sobre o justo título, né? Que ele, havendo justo título, mais quitação, mais a certidão da inexistência de ação judicial, acaba dispensando então o consentimento do titular do direito real daquele imóvel, né, do proprietário. Vamos ver quais são os exemplos que a norma traz. São exemplos de títulos ou instrumentos a que se refere o caput. 1. Compromisso ou recibo de compra e venda. 2. Cessão de direitos e promessa de cessão. 3. Pré-contrato. 4. Proposta de compra. 5. Reserva de lote ou outro instrumento no qual conste a manifestação de vontade das partes, contendo a indicação da fração ideal do lote ou unidade, o preço, modo de pagamento e a promessa de contratar. 6. Procuração pública com poderes de alienação para si ou para outrem. Estou aqui, especificando o imóvel. 7. A escritura de cessão de direitos hereditários, especificando o imóvel. 8. Documentos judiciais de partilha, arrematação ou adjudicação. Então, todos esses documentos aqui são dados como exemplo, né, de títulos ou instrumentos, né, ou que seriam os justos títulos aqui para que vão poder aí instruir o requerimento. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, deverá ser justificado o óbice a correta escrituração, e esse parágrafo é muito importante. Então, deve ser justificado o óbice a correta escrituração das transações para evitar o uso da usucapião como meio de burla dos requisitos legais do sistema notarial registral e da tributação dos impostos de transmissão incidentes sobre os negócios imobiliários, devendo o registrador alertar o requerente, as testemunhas, de que a prestação de declaração falsa na referida justificação configurará crime de falsidade sujeito às penas da lei. Então, sabemos que a usucapião é a última ratio, digamos, no que se refere à regularização do imóvel, né? Então, se há uma promessa de compra e venda, o caminho correto seria a escrituração, né? Fazer a escritura pública e aí depois o registro. Então, por que não está sendo feito? Se existe um justo título, por que não está sendo feita a correta escrituração? Né? Então, deve ser justificado o porquê que está sendo feito. Porque acabou vendendo uma fração menor do que a fração mínima de parcelamento, ou a pessoa faleceu, enfim, deve ter algum motivo que possa afastar aqui a questão da tributação do imposto, né? E aqui entra o ITBI, principalmente, e também a questão da escritura pública, né? Então, tudo isso tem que ser bem explicado aí pelos advogados ou pelos defensores públicos para justificar aqui o porquê que se
optou então pela uso capião e não pela adjudicação compulsória, por exemplo, né, para sanear aquela matrícula. Parágrafo 3º, a prova de quitação será feita por meio de declaração escrita ou da apresentação da quitação da última parcela do preço avançado ou de recibo assinado pelo proprietário com firma reconhecida. Então, aqui temos a prova de quitação, de que tratamos no caput, e como ela deve ser feita, sempre com a firma, então, reconhecida. Parágrafo 4º, análise dos documentos citados nesse artigo em seus parágrafos será realizada pelo oficial de registro de imóveis, que proferirá a nota fundamentada conforme seu livre convencimento acerca da veracidade e idoneidade do conteúdo e da inexistência de lide relativa ao negócio objeto de regularização pela usucapião. Então, o oficial vai ter que atentar aqui para verificar se não está havendo uma simulação, né, eventualmente para burlar o pagamento de algum imposto, coisas parecidas. O artigo 411, a existência de ônus real ou de gravame na matrícula do imóvel usucapiendo não impedirá o reconhecimento extrajudicial do usucapião. Tá? Esse dispositivo também considero ser bastante relevante, né? Então, perceba que a existência de ônus real ou ainda de gravame não vai impedir o reconhecimento da usucapião extrajudicial, né? Até porque é um modo de aquisição originário da propriedade, então acaba, de certo modo, limpando aquela matrícula dos seus ônus anteriores. Então, se tiver uma penhora, uma indisponibilidade, ou mesmo qualquer situação de cunho administrativo, né, vai acabar limpando de forma indireta. Parágrafo único. A impugnação do titular do direito previsto no caput poderá ser objeto de conciliação ou mediação pelo registrador. Não sendo frutífera, a impugnação impedirá o reconhecimento da usucapião pela via extrajudicial. Então, havendo aqui impugnação, o oficial vai tentar mediar a situação para tentar afastar aquela impugnação. Porém, se ela não for frutífera, aí não tem jeito. Aí é necessário, então, é necessário ir para as vias ordinárias, né? E aí, nesse caso, fica impedido o reconhecimento da usucapião pela via extrajudicial. Artigo 412. Estando o requerimento regularmente instruído com todos os documentos exigidos, o oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao DF, ao município pessoalmente, por intermédio do oficial do RTD, ou pelo correio com aviso de recebimento para manifestação sobre o pedido no prazo de 15 dias. Já vimos, né, a questão dos entes públicos, portanto, serão notificados. E aqui traz algumas explicações nos parágrafos desse artigo. Parágrafo 1º diz que a inércia dos órgãos públicos diante da notificação de que trata este artigo não impedirá o regular andamento do procedimento, nem o eventual reconhecimento extrajudicial. Isso é importante, porque muitas vezes os entes públicos ficam silentes, e aí, nesse caso, o procedimento vai correr normalmente. Parágrafo 2º, será admitida a manifestação do poder público em qualquer fase do procedimento. Então, mesmo que já esteja lá no final do procedimento, passou o prazo de 15 dias, passaram 30 dias, mas o ente público ainda vai poder falar, né? Especialmente é importante essa parte no tocante ao domínio público, porque, como vimos, né, o usucapião não pode ser reconhecido em face de bens públicos. Parágrafo 3º. Apresentado qualquer ressalva, óbice ou oposição dos entes públicos mencionados, o procedimento extrajudicial deverá ser encerrado e enviado ao juízo competente para o rito judicial da usucapião. Mais um parágrafo bastante relevante aqui, né? Então, veja que qualquer ressalva, óbice ou oposição dos entes públicos acaba acarretando aqui na judicialização do procedimento. É importante sempre fazer essa distinção entre o procedimento administrativo e o processo judicial, né? Porque nesse caso aqui não vai ser encaminhado para o juiz corregedor em procedimento de dúvida, vai ser encaminhado realmente para o juiz, né? Que vai exercer aí a jurisdição. Então, o rito judicial
vai ser adotado. Artigo 413, após a notificação prevista no caput do artigo anterior, o oficial de registro de imóveis expedirá edital, que será publicado pelo requerente às expensas dele, na forma do artigo tal, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão manifestar-se também nos 15 dias subsequentes à da publicação. Então, novamente, aqui falando de edital, agora estamos falando dos terceiros, né? Então, pessoas que não têm relação direta com aquele imóvel, então a sociedade em geral, né, que vai poder se manifestar nesse prazo de 15 dias. Parágrafo 1º diz que o edital de que trata o caput conterá o nome e a qualificação completa do requerente, a identificação do imóvel usucapiano com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias. 3 nomes dos titulares de direitos reais e outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel, tanto usucapiano quanto confrontantes. 4, a modalidade do usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente. E 5, a advertência, novamente, né, de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto, que é de 15 dias, implicará a anuência do pedido de reconhecimento de usucapião extrajudicial. Parágrafo 2º diz que os terceiros eventualmente interessados poderão manifestar-se no prazo de 15 dias após o decurso do prazo do edital publicado. É importante esse detalhe aqui, porque o edital ele tem um prazo de 15 dias. Porém, após esse prazo de 15 dias é que começa a correr o prazo para que terceiros, né, possam se manifestar. Então, seriam 15 mais 15. Parágrafo 3º, estando o imóvel usucapiano localizado em 2 ou mais circunscrições ou em circunscrição que abranja mais de um município, o edital de que trata o caput deste artigo deverá ser publicado em jornal de todas as localidades. Ok. Parágrafo 4º, o edital poderá ser publicado em meio eletrônico, também, né, se tiver a regulamentação nesse sentido no tribunal. Artigo 414. Para a elucidação de quaisquer dúvidas, imprecisões ou incertezas, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis ou por escrevente. A possibilidade, então, de ir a campo, né, o registrador. Parágrafo 1º. No caso de ausência ou insuficiência dos documentos de que trata o inciso 4 do caput do artigo 216-A da LRP, a posse e os demais dados necessários poderão ser comprovados por procedimento de justificação administrativa, que segue aí o rito, ou ao menos a analogia, né, ao procedimento de justificação judicial, produção de provas e tal. Parágrafo 2º. Se ao final das diligências ainda persistirem dúvidas, imprecisões ou incertezas, bem como ausência de ou insuficiência de documentos, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido, mediante nota de devolução fundamentada. Então, aqui houve todo o procedimento e, ao final, o registrador verificou que não era o caso de usucapião, ou porque algum requisito não foi cumprido, o tempo de posse ou qualquer coisa, ou então havia a possibilidade de regularizar de outra forma, ou mesmo de escriturar diretamente o imóvel. Então, nesse caso, o oficial rejeita e faz uma nota de devolução fundamentada, que seria aqui, no caso, uma sentença indeferindo o pedido, né? Analogicamente falando ao procedimento judicial. Parágrafo 3º. A rejeição do pedido extrajudicial não impedirá o ajuizamento de ação de usucapião no foro competente. Já falamos bastante sobre isso. Mas, novamente, né, para deixar bem gravado, né, a questão da inafastabilidade da jurisdição. Nos termos aí da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Com a rejeição do pedido extrajudicial e a devolução de nota fundamentada, cessarão os efeitos da prenotação e da preferência dos direitos reais determinada pela prioridade, salvo suscitação de dúvida. A parte mais importante é esse salvo suscitação de dúvida, pois veja que se houver, então, suscitação de dúvida no prazo legal, né, dentro do prazo legal, os efeitos da prenotação e da preferência eles vão se manter vigentes até que haja a resolução, então, daquela suscitação de dúvida. Ok? E aí, se houver eventualmente uma apelação, né, um recurso daquela suscitação de dúvida ao tribunal, ao órgão competente do tribunal, né, permanece aí vigente a prenotação. Parágrafo 5º. A rejeição do requerimento poderá ser impugnada pelo requerente no prazo de 15 dias, e aqui está o prazo, então,
perante o oficial do registro de imóveis, que poderá reanalisar o pedido e reconsiderar a nota de rejeição no mesmo prazo ou suscitará dúvida registral nos moldes do artigo 198. Então, essa é a forma aqui que o requerente vai poder recorrer daquela decisão, recorrer entre aspas, né, daquela decisão do registrador de imóveis, né, ele tem 15 dias para fazer esse pedido de reanálise. E aí, nesse caso, tanto o registrador vai poder reconsiderar sua nota de rejeição ou então ele vai suscitar a dúvida. São essas as duas linhas que podem acontecer. Artigo 415, em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial do uso capião apresentada por qualquer dos titulares de direitos reais de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel uso capiento ou na matrícula dos imóveis confinantes, por ente público ou por terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis tentará promover a conciliação ou a mediação entre as partes interessadas. Então veja que sempre tentando buscar aqui o consenso. Parágrafo 1º, sendo infrutífera a conciliação ou a mediação mencionada no caput deste artigo, persistindo a impugnação, o oficial de registro de imóveis lavrará relatório circunstanciado de todo o processamento da uso capião. Aqui houve, então, a tentativa de conciliação ou mediação, foi infrutífera. Aí o registrador faz relatório circunstanciado e vamos ver o que ocorre em seguida. Parágrafo 2º, o oficial de registro de imóveis entregará os autos do pedido da uso capião ao requerente, acompanhados do relatório circunstanciado, mediante recibo. Portanto, entrega aí ao requerente. Parágrafo 3º, a parte requerente poderá emendar a petição inicial, adequando-a ao procedimento judicial e apresentá-la ao juiz competente da comarca de localização do imóvel uso capiendo. Foi novamente para o procedimento judicial, né, dada a existência aí de controvérsia, né? Então, o procedimento no extrajudicial, ele é incompatível, digamos, com a controvérsia, né? Desde que seja fundamentado. Artigo 416, o registro do reconhecimento extrajudicial do uso capião de imóvel rural somente será realizado após a apresentação. Então, aqui estamos falando especificamente dos imóveis rurais. Aqui vai ser o CAR, então, né, o Cadastro Ambiental Rural, o CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, e também a certificação do INCRA, que ateste que a poligonal, objeto do memorial descritivo, não se sobrepõe a nenhum outro constante do seu cadastro georreferenciado. Todos os documentos aí que quem mexe com imóveis rurais já está bem careca de saber. Artigo 417. O registro do reconhecimento extrajudicial da uso capião de imóvel implica a abertura de nova matrícula. Apesar deste caput, que veremos que não vai ser sempre necessária a abertura da nova matrícula. Vejamos o parágrafo 1º, então, que diz que na hipótese de o imóvel uso capiendo encontrar-se matriculado e o pedido referir-se à totalidade do bem, o registro do reconhecimento extrajudicial de uso capião será averbado na própria matrícula existente. Veja que aqui seria contraproducente, né, você abrir uma nova matrícula, sendo que a uso capião refere exatamente ao que consta da matrícula atual. Parágrafo 2º. Caso o reconhecimento extrajudicial da uso capião atinja a fração de imóvel matriculado ou imóveis referentes total ou parcialmente a duas ou mais matrículas, será aberta nova matrícula para o imóvel uso capiendo, devendo as matrículas atingidas, conforme o caso, serem encerradas ou receber as averbações dos respectivos desfalques ou destaques, dispensada para esse fim a apuração da área remanescente. Já vimos tudo isso lá no artigo 176A da LRP, né? Mas fica reforçada, então, essa ideia aqui de quando se abre a matrícula e de quando não se abre, né? De quando é desnecessária essa abertura. E o parágrafo 3º diz que a abertura de matrícula de imóvel edificado independerá da apresentação de habite-se. Dispensa-se, portanto, a apresentação do habite-se aqui, mas vai ser descrito aí conforme o memorial descritivo e a planta. Parágrafo 4º, tratando-se de uso capião de unidade autônoma, localizada em condomínio edilício, objeto de incorporação, mas ainda não instituída ou sem a devida averbação de construção, a matrícula será aberta para a respectiva fração ideal, mencionando-se a unidade a que se refere. Esse parágrafo aqui é um pouco problemático também, né? Então veja que temos
lá o nosso predinho de novo, né? Mas ele não consta da matrícula. Então na matrícula está só terreno, né? O lote X, Y, Z na cidade tal. E aí como é que vai ser aberto aqui essa matrícula então, né? Nesse caso aqui, a Usucapião, digamos que referiu-se a apenas esse apartamento aqui, né? Apartamento 301, ok? Então, nesse caso aqui, vai ser aberta uma matrícula para o apartamento 301, ok? Então, essa matrícula aqui vai ser aberta para este imóvel aqui. Então, vai ficar, de certo modo, filiada, né, à matrícula do lote onde está situado aí esse condomínio. Parágrafo 5º, o ato de abertura de matrícula decorrente de uso capião conterá sempre que possível para fins de coordenação histórica a indicação do registro anterior desfalcado e no campo destinado à indicação dos proprietários a expressão adquirido por uso capião. Eu acho que isso aqui é importante, especialmente para a segunda fase, né, de concurso de cartório, né? Não esquecer então de indicar essa expressão aqui, caso o problema se refira ao uso capião, né? Então tem que fazer constar aí na matrícula adquirido aí por uso capião. O artigo 418, o reconhecimento extrajudicial do uso capião de imóvel matriculado não extinguirá eventuais restrições administrativas nem gravames judiciais regularmente inscritos, ok? Então, como eu havia dito, né, esses gravames judiciais, ônus reais e tal, eles acabam não prevalecendo, né, diante de uma uso capião. Porém, não é automático para você retirar esses gravames judiciais. A parte precisa formular um pedido de cancelamento desses gravames e restrições diretamente à autoridade que emitiu a ordem, ok? Então, no que se refere aos gravames judiciais, existe essa necessidade. No que se refere a eventuais restrições administrativas, muito comuns em loteamentos e condomínios fechados, né? Por exemplo, não poder construir acima de determinada altura, ou não utilizar determinado material, ou então não construir muros, todas essas restrições administrativas, elas não se extinguem, então, de modo que a pessoa vai ter que respeitar aí essas regras, né, que geralmente constam desse tipo de empreendimento. Parágrafo 2º, os entes públicos ou credores podem anuir expressamente a extinção dos gravames no procedimento da usucapião. Isso também é bastante relevante, né? Então, um eventual credor hipotecário aqui poderia anuir, né, a extinção dos gravames, ou credores que tenham execução, né, proposta contra o titular do domínio e tal, também vão poder anuir expressamente. Artigo 419, quase chegando ao fim. Estando em ordem a documentação e não havendo impugnação, o oficial de registro de imóveis emitirá nota fundamentada de deferimento e efetuará o registro da usucapião. Então é isso aqui que se busca, né? O que se busca ao término, né, é essa nota fundamentada aí de deferimento, bem como o registro da usucapião. Então, fazendo aqui analogia com o procedimento judicial, essa nota fundamentada de deferimento seria a mesma coisa que a sentença que declara a procedência do pedido de usucapião. Artigo 420. Em qualquer caso, o legítimo interessado poderá suscitar o procedimento de dúvida. Novamente, né? Artigo 421. O oficial do registro de imóveis não exigirá para o ato de registro da usucapião o pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI, por tratar-se de aquisição originária de domínio. Ok. Artigo 422. Em virtude da consolidação temporal da posse do caráter originário da aquisição da propriedade, o registro declaratório da usucapião não se confunde com as condutas previstas lá na Lei 6766, e aqui estamos falando das disposições penais, ok? Então não haverá repercussão penal aí pela situação da posse e o caráter originário aí da aquisição da propriedade. Artigo 423, enquanto não for editada no âmbito dos Estados e do DF legislação específica acerca da fixação dos emolumentos para o procedimento da execução extrajudicial, serão adotadas as seguintes regras.
Então aqui é importante, né, porque se trata da questão emolumentar e como é que vai ser tratado enquanto não houver, né, no âmbito dos estados, um regramento específico. No tabelionato de notas, a ata notarial será considerada ato de conteúdo econômico, né? Sempre tem aqueles atos que são com conteúdo econômico e sem conteúdo. Nesse caso aqui, a ata notarial ela será, então, com conteúdo econômico e a base de cálculo para a cobrança de emolumento será o valor venal do imóvel, relativo ao último lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, ou ITR, ou quando estipulado, o valor de mercado aproximado. Lembrando aqui, né, que certamente os requerentes vão informar aí o valor venal que consta lá do imposto, seja o ITR, seja o IPTU, que geralmente é mais defasado em face do valor de mercado. E dois, no registro de imóveis, aí tem uma peculiaridade interessante. Vamos dar uma olhada. No registro de imóveis, pelo processamento da usucapião, serão devidos emolumentos equivalentes a 50% do valor previsto na tabela de emolumentos para o registro, e caso o pedido seja deferido, também serão devidos emolumentos pela aquisição da propriedade, equivalentes também a 50% do valor previsto na tabela de emolumentos para o registro, tomando-se por base, novamente, né, o mesmo valor que eu acabo de mencionar aqui, o ITR, o IPTU, então o valor de mercado aproximado. Então, existe uma cobrança parcial, quando do requerimento, 50%, e, havendo deferimento, cobra-se os 50% que não foi cobrado no início do procedimento. Por fim, o parágrafo único: diligências, reconhecimentos de firma, escrituras declaratórias, notificações e atos preparatórios e instrutórios para a lavratura da ata notarial, certidões, buscas, averbações, notificações e editais relacionados ao processamento do pedido da usucapião serão considerados atos autônomos para efeito de cobrança de emolumentos nos termos da legislação local, devendo as despesas ser adiantadas pelo requerente. Então, como vimos, o procedimento de usucapião extrajudicial ele veio trazer maior eficiência nesse tipo de pedido, né? Como sabemos, o judiciário já está abarrotado de processos, então todo o procedimento extrajudicial acaba aliviando um pouco a carga do judiciário, mas acho que esse nem é o principal ponto aqui. O principal ponto realmente é dar maior eficiência, né, maior rapidez a esses processos. Então, os advogados, né, devem buscar, sempre que possível, fazer o usucapião pela via extrajudicial, obviamente analisando todos os custos, né, que vai ensejar para o seu cliente. E mesmo quando for o caso de propor judicialmente, é bom dar uma olhada nesses requisitos todos que a gente leu, porque veja que traz aqui uma lista de documentos que podem instruir uma petição inicial, né? E não apenas um requerimento administrativo. Toda essa questão de planta, memorial descritivo, é sempre válido, né? Trazer aí para melhor instruir, trazendo provas, então, naquele processo e que vai ensejar aí a aquisição da propriedade por parte do requerente. Então, espero que tenham gostado dessa aula. Curta o vídeo, comente, faça suas perguntas, dúvidas, elogios, enfim, e vamos estudando aí juntos para o ENAC. Valeu e até a próxima!